em diante. E a graça foi concedida a cada um de vós segundo a porção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Ok. Verso 16, acabou? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em... Diga aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, querido? Vendo as estratégias de Deus para a edificação da igreja. Mais uma vez, vendo, enxergando, vemos e enxergando, vendo as estratégias de Deus para a edificação da igreja. Querido, nesse texto, a figura predominante é a igreja. Quem é a igreja? O corpo de Cristo. Cristo, ele é o cabeça. E cada filho, ou cada membro, cada filho, é parte do corpo. Quantos são filhos de Deus aqui? Você faz parte do corpo. E todos nós formamos o corpo. E quem é o cabeça? Cristo. Jesus Cristo é o cabeça do corpo. O corpo é a sua igreja. Nós somos membros. Certo? Eu sei que às vezes você fala assim, eu sou igreja. Você sozinho não é igreja, tá? Você sozinho é um membro, né? Você é igreja quando está vinculado junto ao corpo, certo? Então, o objetivo de Jesus, do Senhor, do cabeça, é a edificação do corpo. E o que é a edificação do corpo? É o crescimento do corpo. É o desenvolvimento do corpo, é a maturidade do corpo. Então o Senhor quer que todos nós cresçamos. Então o objetivo inclui 3 dimensões. Quando Deus ele quer trazer crescimento, quando Deus quer que nós cresçamos, quando Deus quer que nós venhamos a nos desenvolver, a avançar, a ter maturidade, esse objetivo inclui 3 dimensões. E essas dimensões estão aqui nesse texto que nós lemos. E lemos e nem percebemos que existem dimensões no avanço, no desenvolvimento, no crescimento e na edificação, na maturidade. Então, eu quero te mostrar 3 dimensões do objetivo principal, que é a edificação. E dentro desse objetivo principal, que é o crescimento, que é a edificação, que é a maturidade, nós temos dimensões. A primeira,
qualidade. Diga qualidade. A palavra diz que o aperfeiçoamento dos santos. Se vai aperfeiçoar, é para ter qualidade. Então, a qualidade é o aperfeiçoamento dos santos. Mas também tem unidade. Tem a dimensão da unidade. A Bíblia diz aqui que há unidade da fé, no texto que nós lemos. E também fala da terceira dimensão. A terceira dimensão é a quantidade. Diga comigo, quantidade. Eu disse, diga qualidade, unidade e agora quantidade. Efetua o seu próprio aumento, o crescimento numérico. Querido, você então consegue enxergar essas três dimensões? Quem conseguiu ver as três dimensões? Dentro do objetivo principal de Cristo, que é edificar a sua igreja, que é trazer crescimento, é de nos levar à maturidade. Nós temos três dimensões, e todos nós temos que passar por essas dimensões, porque uma vai completando a outra. Quando você é aperfeiçoado, quando você é treinado, equipado, você tem qualidade. Quando você tem qualidade, a qualidade gera a unidade, e a unidade gera quantidade. Então, no verso 8, 7 e 8, projeta para nós verso 7 e verso de número 8. Vamos ler mais uma vez, rapidamente, Efésios 4, 7 e o verso 8. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a porção do dom de Cristo. Porção do dom de Cristo. Verso 8. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Veja, querido, aqui no verso 7, no verso 8, Paulo diz que os 5 ministérios foram dados com vista ao aperfeiçoamento do membro, do corpo. Essa é uma dimensão de qualidade. Depois, veja aí no verso 13 agora. No verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade e do pleno conhecimento do Filho de... Então você vai ter o que aqui? A unidade de quê? A unidade de quê, irmãos? Da fé. Vocês estão aqui? A unidade da fé. A segunda dimensão do que é mais importante, que é o crescimento, que é a maturidade, que é a edificação, ela vai passar por essas dimensões. Então você tem que ser qualificado, ensinado, treinado, equipado, aperfeiçoado. Mas você também tem que ter unidade. A unidade tem que ser de quê? Tem que torcer para o mesmo time? Não. Pode continuar torcendo para o Palmeiras, para o Goiás, para o... Como é o nome daquele do Urubu? Flamengo, para o São Paulo. Você pode torcer para qualquer time, querido, que você quiser. A unidade da fé não fala desses times. A unidade da fé fala a respeito de Jesus, fala a respeito da obra, fala a respeito do Evangelho, fala a respeito da graça. Você não precisa ter unidade da fé querendo vestir a mesma cor do irmão ou gostar da mesma cor. Não, não é isso. A unidade da fé é relacionada a Cristo. Temos que ter o mesmo pensamento, o mesmo proceder, o mesmo coração. Temos que ter uma só direção, uma só voz. Quando o pastor falar, irmão, vamos fazer o DNA Multiplica, é todo mundo no DNA Multiplica. É quando falar, é tempo de consolidação, vamos consolidar todo mundo, consolida todo mundo. É tempo de batismo, vamos batizar todo mundo. É tempo de encontro, vamos lotar os encontros. É dia de culto, domingo de manhã. É dia de culto, vamos encher o prédio. Está entendendo, irmãos? Isso é a unidade da fé. Os casais, 100 casais, vamos botar 200, pastor, vamos botar 300. Pastor, quantos que cabe lá? 500, nós vamos botar 501. É isso, irmãos, que tem que ser. Agora, olha para cá, do verso 13, então diz que essa obra é até que cheguemos à unidade da fé.
Então, depois do aperfeiçoamento dos santos, que é a qualificação, que é a qualidade, vem o quê? A unidade da fé. Agora olha aí no verso 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em... Olha aí a quantidade. Veja, muito simples. No verso 16, que o corpo efetua o seu próprio aumento, ou seja, o seu próprio crescimento. Essa é a dimensão da quantidade, crescimento numérico, pessoas, vidas, crescimento numérico, crescimento financeiro, crescimento emocional, crescimento em maturidade. Veja que os três aspectos, eles caminham junto. Qualidade que gera unidade, que gera Você pode falar essas três coisas? Qualidade gera unidade, que gera quantidade. Fala isso aí para o seu irmão. Tem que ter qualidade, irmão. Tudo que cresceu é porque tem qualidade. Tudo que se tornou multinacional porque teve qualidade. Tudo que se tornou grande passou pela qualidade, mas teve que ter unidade. Com colaboradores, com fornecedores, com produto, com tudo. Logística. Unidade, falar a mesma linguagem. Alcançar os mesmos alvos e objetivos. É como na construção. Se o pedreiro falar a língua diferente do mestre de obra, vai dar BO. Entende? Tem que falar a mesma língua. Por isso que os líderes não podem falar outra língua, tem que falar a língua do pastor João. Por isso que os funcionários do Alexandre têm que falar a língua dele. Tem que ter unidade com ele, com o propósito dele, porque ele que é o dono, ele que é o chefe, ele que dá a direção, é ele que sabe. Então, irmãos, vamos abraçar a fé, a unidade da fé. E aí, avançando, né? Devemos trabalhar constantemente. Trabalhar constantemente, juntos. Trabalharmos constantemente, tendo em vista essas três dimensões. Ao trabalhar, você não pode se desvincular dessas dimensões. Elas sempre vão estar passando na sua vida. Em algum momento, vamos enfatizar uma maior em detrimento às outras, mas o tempo todo todas elas têm que estar presentes. Precisamos então, querido, manter uma constância. A visão nessas três dimensões. Sempre, coloque isso na sua vida. Hoje eu estou falando de maneira espiritual, mas aplica na sua empresa, aplica no seu empreendimento, aplica no seu trabalho. Seja alguém qualificado, seja alguém que é unido lá à visão, à direção, às metas e os alvos, e você vai ter números, você vai ter qualidade, você vai ter unidade, você vai ter quantidade. Diga amém. Aleluia. Então o objetivo. Qual é o objetivo do cabeça? Edificar. Qual é o objetivo de Cristo? Edificar. Qual é o objetivo do líder? Edificar. Qual é o objetivo do consolidador? Edificar. E o que é edificar, pelo amor de Deus, os membros? O que é edificar o corpo? É trazer maturidade, é trazer o desenvolvimento da fé, é trazer a unidade, é trazer a qualidade, é trazer quantidade. A edificação, querido, é os membros crescerem espiritualmente. Por isso precisamos trabalhar para fazermos o que o verso 12 diz: aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. A palavra aperfeiçoar, aqui nesse texto, pode ser traduzida como treinar, capacitar e equipar. No sentido, ou no original, no grego, a palavra usada aqui é... Eu vou ter que botar o óculos.
Jesus, misericórdia. Para enxergar. Catartismo. Significa catartismo. Essa palavra é aperfeiçoamento. E ela significa o quê? Treinar, ordenar, aparelhar, guardar, equipar, prover, preparar, formar um todo, governar, dirigir, restaurar, reparar, colocar em seu lugar. Então, quando ele está falando aqui aperfeiçoar, se aplica a todas essas palavras. Então, querido, a função é aperfeiçoar, catartisma, qualidade. Entende o que eu estou falando? É treinar os irmãos, é treinar os santos, é treinar a igreja para o ministério, visando o quê? A maturidade, visando o quê? O crescimento espiritual, deslumbrando o quê? Seu relacionamento íntimo com o seu Deus. Eu pergunto, existe alguma coisa mais importante do que isso? Existe prioridade máxima além disso? Então, querido, foque nisso. Edificar a igreja. Edificar os irmãos. E lembra que para edificar, vai passar pelas 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões? Se a mulher, ela fizer uma comida com qualidade, fazer tudo em casa com qualidade, ela vai ter unidade com o maridão dela. E no final o maridão vai multiplicar a mesada dela. É brincadeira, mas é verdade. Entende o que eu estou falando? É uma questão, querido, de você entender o processo. Veja, a igreja, ela é como uma escola. Numa escola nós temos alunos. E esses alunos têm matérias. E os 5 ministérios são matérias para cada aluno. E ele deve dominar as 5 matérias. E ele tem que ser aprovado nas 5 matérias. O alvo é que cada um cumpra o seu ministério na edificação da igreja. No processo de crescimento espiritual. No processo de maturação ou de maturidade espiritual. Todos nós, querido, temos que trabalhar. Todos nós temos que estar envolvidos. As pessoas entendem que os 5 ministérios aqui, descrito e lido aqui, são como cargos e funções desempenhadas por homens capazes, por pessoas grandes. Ali é o profeta, ali é o evangelista, ali é o pastorzão. E eu vou te falar, querido, esse entendimento não está errado, só está incompleto. Não é bem assim. Veja, mas podem também ser vistos como áreas de edificação da igreja. Então, 5 ministérios, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, seriam áreas aonde nós precisamos atuar simultaneamente em meio ao crescimento espiritual dos irmãos, em meio ao trabalho de desenvolvimento dos santos, em meio ao trabalho e à unidade e à quantidade, no meio dessas dimensões, no trabalho, nós precisamos fazer isso que eu estou acabando de falar com vocês. Nós precisamos atuar nas 5 matérias. Nós temos que, em alguma medida, fazer cada um deles. Isso vai ficar claro, eu já falei algumas vezes, alguns dias para trás, eu estou trazendo de novo. Porque é preciso, querido, reafirmar as verdades que a gente precisa praticar. Até você praticar. Nós precisamos ter clareza desses 5 ministérios para delegar funções na medida em que cada líder, cada irmão consegue realizar e fazer.
e ser participante. Olha, a obra de Deus, ela não é um alvo alcançado. A obra de Deus é algo que é feito por todos. Vou repetir. A obra de Deus não é um alvo alcançado. É um trabalho feito por todos. Vamos pensar numa casa. E aqui eu quero elogiar as irmãs. O alvo é que a casa esteja limpa, arrumada, roupa passada, tudo arrumadinho, comida, limpo, bonito, organizado, cheiroso. Tudo no seu devido lugar. Mas foi a mulher que fez tudo. O alvo foi alcançado. E o objetivo? Qual é o objetivo? É que todos trabalhem. É o que o maridão, quando chegar com aquele sapato, ele tire, ele limpe, lava o sapato, organize, passa lá e deixa o sapato muito para botar lá dentro da casa. Se tem a sapateira fora de casa, põe lá a sapateira fora de casa. O homem, ele tem que chegar e jogar o lixo fora. Lixo, coisa fedendo, não é para a mulher ficar lá mexendo naquele negócio, não. É você que vai lá, amarra o saco de lixo, cata a bosta do cachorro e faz tudo e leva lá fora. É parte do homem. Vai cortar a grama, aparar lá a árvore, poldar a árvore. Entendeu? Vai limpar a caixa de gordura, não é a mulher não, é o homem. Entendeu? Vai lá pegar aquela coisa pesada, é o homem, não é a mulher, é o homem que é forte. Entendeu? O que eu estou mostrando para você? Aí o menino está lá, é ele que vai lavar o banheiro, é ele que vai arrumar a cama dele, que vai arrumar os brinquedos dele. Então, a justa cooperação de cada parte faz todo mundo ficar feliz no final. E todo mundo mantendo a coisa em ordem. Aí, quando todos na casa, o marido, a mulher e os filhos, aí a secretária, quando todo mundo trabalha, aí o alvo e o objetivo foram. Aí você fala, não, pastor, mas na minha casa eu tenho a secretária e eu pago ela para fazer esse serviço. Então é ela que tem que fazer. Mas vai te alejar se você fizer alguma coisa? Vai doer? Ou você só quer dar trabalho para quem já tem trabalho? Ou você é tão insensível que você, tipo assim, o pastor já é pago para fazer a obra, eu não preciso fazer não. O pastor é a empregada, é a secretária. E você está pagando, você está dando seu dízimo, você está dando sua festa, você está pagando, você não precisa fazer. Às vezes a gente tem essa mentalidade na obra de Deus. Porque o serviço na obra de Deus é de... Mas você chega aqui, o serviço está feito. Mas eu pergunto, todos participaram? Então o objetivo foi cumprido? Por quê? Porque tem gente que não foi edificado. Tem gente que não cresceu espiritualmente ainda. Tem gente que ainda não amadurou, não está maduro. Está certo essa palavra? Pesquisa aí. Entendeu? Se não tem, eu acabei de criar. Me ajuda, Nilda. Irmãos, então, o alvo é cada célula levar 3 pessoas no encontro. O alvo é levar 50. Aí, pá, 60 inscrição. Alcançamos o alvo? Sim ou não, irmão? Mas aí teve 10 células que não levou ninguém. E o objetivo foi alcançado? Você já começou a entender, tá vendo? Compreendeu a palavra hoje 100%. Já posso acabar aqui. O Senhor está nos chamando, querido, para edificar. E a edificação é o envolvimento, a participação, a contribuição de todos. A obra de Deus não é um alvo alcançado. Não é ter 200 cadeiras cheias aqui, não. Isso é só alvo. Quer saber o objetivo. São pessoas maduras? São pessoas fiéis? São pessoas dizimistas? São pessoas que amam suas esposas e dão as suas vidas por elas? São mulheres submissas e leais e fiéis? São jovens que honram seus pais e suas mães?
e honra as suas autoridades? Esse é o objetivo. Não é só alvo, é objetivo. Então, os dois caminham juntos. Um está perto do outro. Então, o trabalho deve ser abrangente. E deve abranger todas as áreas. O apostolado, o profético, o evangelístico, o pastoral, o ensino e até mesmo o administrativo. Irmãos, a área apostólica. Como eu falei para você, você vai edificar. Edificar é trazer maturidade, edificar é trazer crescimento, edificar é aperfeiçoar, edificar é ter unidade de fé, na fé. Edificar é ter quantidade. Uma árvore você conhece pelo fruto. A Bíblia diz: aquele que está em mim, esse dá muito fruto, e o seu fruto permanece. O Pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E o ramo ele tem que produzir o quê? Quantas pessoas você já ganhou uns anos para trás para Jesus? Já vem pastor de novo falando. Vou ter que falar isso todo culto, para você entender que você não pode passar um ano sem ganhar uma alma para Jesus. Se você tiver uma árvore lá na sua casa que nunca dá fruto, o que você faz com ela? Eu vou deixar lá para ter sombra. Se o objetivo é colher o fruto, como que você acha que Deus está com você? Eis que te digo de mim mesmo. O Senhor espera fruto de você. Você é um ramo da videira. E você ainda está na igreja videira. Aí tem que dar fruto 2 vezes. Queridos, vamos olhar. Palavra. Homens e mulheres de Deus abraçam, amam a palavra. Dá um glória a Deus. Só quem ama a palavra. Aleluia. Dá um glória a Deus pentecostal. Glória. Terra. Irmãos, a área apostólica, o principal aspecto da área apostólica é a visão missionária. Diga visão. Missionária. Agora daqui para mim. Toda a igreja tem que estar envolvida, tem que ter alvo e tem que ter objetivo de implantar uma nova igreja. Nem que seja dentro da cidade, nem que seja no arraial da cidade, nem que seja no município de Luiz Eduardo, mesmo que seja em algum lugar. Tem que abrir uma igreja. É a visão apostólica. Nós temos que estar envolvidos nisso. Eu pergunto, começar uma célula em outra cidade é algo maravilhoso. Estou te desafiando hoje a começar a célula lá na Aurora. Vai ou não vai? Que vê. Se vira. Então, você tem que abrir. Nós temos que abrir, temos que estar envolvidos nisso, irmãos. Irmãos, tem que estar disponível para viajar, para abrir uma micro-igreja. O que é abrir uma micro-igreja? É abrir uma célula na casa de alguém que tem um coração e disposição para abrir lá na cidade dele, na casa dele, na chácara, lá onde tem um monte de gente. Precisamos compreender a visão da edificação e compreendermos o plano de edificação. Os irmãos são capazes, querido, de explicar a visão de uma... Se eu pegar um irmão aqui, um líder, ele sabe falar a visão de Có. E se não sabe, aí está no sal. Sabe falar de Có? Tem que saber. O membro tem que saber. Aquela visão lá, quando você entrou, nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, conquistando a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Você tem que saber. Já deu horário? Pode. Deixa eu avançar, eu vou falar tudo. Então, nesse sentido, querido, todos nós devemos atuar na obra missionária. A área profética. O profeta não é aquele que
prevê o futuro. Não é aquele que revela o oculto e o escondido. Mas é aquele que fala da parte de Deus. Esse é o profeta. É aquele que edifica, que exorta e que consola. Você tem que ser essa pessoa na vida do seu irmão. Você tem que ser essa pessoa na sua casa. Você tem que ser essa pessoa na sociedade. Alguém que edifica, alguém que exorta, alguém que consola. Você tem que ser um profeta que fala da parte de Deus. Nesse sentido, querido, a pregação, que é o que eu estou fazendo aqui, é um aspecto profético mais importante na igreja, em uma igreja. A palavra. Por isso que a palavra tem que ser valorizada. E ela tem que ser a coisa mais importante para nós. Temos que valorizar a revelação. Então, todos nós somos profetas, porque todos nós proferimos a palavra, ensinamos a palavra, pregamos a palavra. Todos nós devemos falar para exortar, para consolar e para edificar as pessoas. Não falamos para condenar, para reprovar, para ferir a identidade das pessoas. E segundo aspecto da profecia do profeta, é que no louvor, querido, nós temos ministros, e os ministros devem profetizar. Você que está adorando tem que profetizar em meio à sua adoração e ao seu louvor. O culto domingo é uma reunião profética. Nós estamos num momento profético, num ato profético. A organização do culto. E o culto tem que ser cheio de unção. E a unção é a sua, é a sua, é a sua, é a sua, é a minha, é a nossa unção. Então, o terceiro aspecto profético é a oração. E eu pergunto, querido, como que está a sua vida de oração? Você jejuma, jejum semanal? Você jejuma nos jejuns semestrais da igreja? São 21 dias de jejum a cada encontro. Você participa? Existe vida de oração na sua vida? Você ora uma vez na semana no prédio da sua igreja? Você participa das vigílias? A oração é um ato profético. É declarar o que você não está vendo, mas o que você crê. Para trazer a existência. Eu pergunto, há projeto de oração na sua vida? A área evangelística, sem o trabalho forte do evangelismo, querido, não teremos crescimento. Temos que treinar uns aos outros para o evangelismo, para o encontro. Estou dando o beabá, estou dando o ABC, as vogais, as consoantes para você, trazendo um desafio toda semana para você fazer o evangelismo de maneira normal, natural, sem pressão. Mas nem assim você está fazendo. O que está acontecendo com você? Por que você não se envolve? Eu não estou ferindo a sua identidade. Eu estou te questionando. Estou te confrontando. Estou sendo profeta. Estou te exortando. Cadê o seu envolvimento? Cadê a sua participação? Cadê o seu coração? Ô irmão, vamos focar no mais importante. É o Senhor. Vou focar no mais importante, a edificação. O evangelismo, querido. Vamos estimular as pessoas a trazerem visitantes. Moça, tinha que todo domingo desejar encher essas cadeiras. Evangelizar, trazer convidados, trazer pessoas. E o pastor parar de pregar essas coisas, pregar coisas mais, para o visitante. Mas eu prometo que eu vou parar. Mas você também tem que me ajudar. Tem que avançar, irmãos. Avançar no profético, avançar no evangelismo. Existe algum projeto evangelístico nesses dias? Existe, eu estou fazendo. Mostrei o 4º passo. Você não fez nem o primeiro. Você que está aqui hoje, pega esses passos aí, acelera eles e ganha alguém até o final de maio para Jesus. O pastor, as células são nossa grande estratégia de pastoreamento.
o acompanhamento efetivo, o relatório, visitante, o acompanhamento, as visitas, o trabalho de consolidação precisa ser monitorado, acompanhado, motivar os membros, guardar, proteger, inspirar. É função nossa fazermos isso uns com os outros. É a justa cooperação de cada parte que produz o aumento e a edificação de si própria em Cristo, em amor. É todos trabalhando, não é um trabalhando. Não é o líder fazendo tudo, não, querido. É todo mundo fazendo tudo. É todos envolvidos, é todos participando. Não é alcançar um alvo, não. É um objetivo. É uma maturidade. É um amor que se externa, é uma paixão que é vista. É como diz, quando queima por dentro, exala o bom perfume por fora. As pessoas veem, as pessoas sentem, quando existe verdade nas nossas palavras, quando existe unção no ambiente. Por que não nos envolvermos com isso que é de Deus? Por que, igreja? Por que, irmãos? Por que tem que, às vezes, ficar parado? A vida é muito curta para não ser desfrutada. A vida passa. Um dia eu era criança, um dia eu casei, e no outro dia eu tenho meio século. É muito rápido. Talvez você está com 20 anos, eu tenho muito tempo para viver. Fica aí, eu já tive aí. É rápido. E quando passa, você nem vê que passou. E talvez você perdeu a única chance. Você só tem uma vida. E o que você está fazendo com ela? Como você está gastando os seus dias? Discipular. Oh, meu Deus. É discipular. Discipular. Não existe discipulado. Cadê o discipulado? Aí quando tem. Para que discipulado? Por que me envolver nisso? É muita coisa. Meia hora por semana é muito tempo. Meia hora por semana é muito tempo. Não dá, não consegue fazer. Ensino, para que ensino? A gente não precisa de ensino, a gente já sabe tudo. A gente não precisa de ensino, não. Cursão, CTL, para que cursão em CTL? Para que consolidação? Para quê? Para que reunião de discipulado? Para quê? Para a vida. É muito tempo, tem muita coisa. Eu não consigo, não tenho tempo. Aonde está o ensino? Cadê os mestres? O mestre está aqui. O mestre líder está aí. Mas cadê os alunos? Não tem aluno. Reclama porque não tem professor. Mas quando tem professor, não tem aluno. Discipulado. Ensino. Como que você está administrando a sua vida, o seu tempo, seus recursos, suas habilidades? Última pergunta. O que você está fazendo na sua vida? É só uma, viu? Eu já falei isso aqui várias vezes, não sei por que eu estou com esse chavão. Você é bonito, é gatinho, é gatinha, mas você não tem 7 vidas. Você só tem uma. Fique de pé.